Na nossa jornada pelas Escrituras, ao contemplarmos os tempos do fim, nossas mentes frequentemente se voltam para os sinais dramáticos e inconfundíveis profetizados na Bíblia. Nesta fascinação, somos quase magneticamente atraídos pela exibição vívida de eventos apocalípticos. Pensamos em guerras e rumores de guerras, em pestilências, no surgimento do anticristo, na emergência do falso profeta e na assustadora realidade da marca da besta, e na realidade de que esta marca está cada vez mais próxima do nosso mundo atual. Pensamos na introdução de 666. Nossa atenção é atraída para a imagética vívida das 7 trombetas, dos 4 cavaleiros e do testemunho fiel das 2 testemunhas. Mergulhamos nos mistérios do livro do Apocalipse e ponderamos os profundos ensinamentos de Mateus 24. Estes são, de fato, elementos críticos significativos da profecia bíblica e dignos de nosso foco e profundo entendimento. No entanto, no meio dessas representações grandiosas e quase cinematográficas dos tempos do fim, há um sinal mais sutil, frequentemente negligenciado no grande tapeçaria dos eventos escatológicos. Encontra-se não nas visões vívidas do Apocalipse ou no discurso do Monte das Oliveiras de Mateus, mas no frequentemente subestimado Livro de Daniel. Daniel, um livro rico em profecias e simbolismo, detém a chave para entendermos nossos tempos de uma maneira profunda e pertinente a cada um de nós hoje. O profeta Daniel é um profeta como nenhum outro. Daniel se destaca acima da maioria dos outros profetas no Antigo Testamento. Antes de mergulharmos na natureza profética deste livro, vamos primeiro entender quem era Daniel. Daniel era um profeta judeu que viveu durante o tempo do cativeiro babilônico, por volta de 600 AC. Ele era um homem de grande fé, sabedoria e integridade, que serviu sob diferentes reis babilônios e persas. A vida de Daniel foi um testemunho de sua confiança inabalável em Deus, mesmo diante da adversidade. Ele também era conhecido por sua habilidade de interpretar sonhos e visões, que usou para glorificar a Deus e compartilhar sua mensagem com os governantes da terra. Agora vamos falar sobre onde Daniel estava quando escreveu este livro. De acordo com a Bíblia, Daniel estava em Babilônia quando recebeu as visões e profecias registradas neste livro. Ele estava entre os exilados que foram levados de Judá para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Há um consenso geral entre os estudiosos da Bíblia de que o livro de Daniel foi provavelmente escrito entre 540 e 530 AC. Agora, vamos nos concentrar na natureza profética deste livro. O livro de Daniel contém profecias que prevêem a ascensão e queda de impérios, a vinda do Messias e os tempos do fim. Estas profecias revelam o plano de Deus para o mundo e sua vitória final sobre o mal. Uma das profecias mais significativas no livro de Daniel é a visão da estátua no capítulo 2, que prevê a ascensão e queda de 4 grandes impérios: Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. Esta profecia foi cumprida com notável precisão, pois cada um destes impérios ascendeu ao poder e eventualmente caiu. Este foi um feito surpreendente de profecia, e pessoas do tempo de Daniel, e até hoje se surpreendem com a precisão. Finalmente, o livro de Daniel contém profecias sobre os tempos do fim, incluindo a ascensão do anticristo e a vitória final de Deus sobre o mal. Estas profecias nos lembram que, mesmo no meio do caos e incerteza, Deus está no controle e seu plano se realizará. Sem dúvida, Deus revelou coisas estranhas e incomuns a Daniel, coisas estranhas e incomuns que podemos ver acontecendo em nosso dia e era. Hoje, vamos nos concentrar em uma profecia específica feita por Daniel que afeta nosso tempo. Daniel 12, versículo 4. Mas tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o conhecimento se multiplicará. Existem diferentes explicações dadas por comentaristas bíblicos para Daniel 12, versículo 4, e todas parecem ter alguma validade. Todas as interpretações têm pontos extremamente válidos. O propósito deste sermão
é apresentar as duas principais interpretações e, em seguida, deixar você chegar à sua própria conclusão sobre com qual delas concorda mais. As duas principais interpretações são: 1. A primeira interpretação é que a frase "muitos o esquadrinharão" e o conhecimento se multiplicará refere-se a formas rápidas de transporte e ao aumento no avanço tecnológico. 2. A segunda interpretação é que a frase "muitos o esquadrinharão" e o conhecimento se multiplicará refere-se à ideia de que muitos pesquisarão as Escrituras em busca de conhecimento. A maioria dos estudiosos da Bíblia prescreve a esta segunda interpretação. No entanto, vamos examinar ambas as interpretações, porque a verdade é que podemos ver ambas as interpretações se concretizando no mundo de hoje. A primeira interpretação deste versículo é que haverá um aumento geral no conhecimento da humanidade. Em outras palavras, haverá uma explosão de conhecimento. Este argumento sugere que a frase "muitos o esquadrinharão" e o conhecimento se multiplicará refere-se à viagem mundial única no fim dos tempos com carros, ônibus, trens, foguetes e aviões, bem como ao aumento do conhecimento físico. A profecia de Daniel afirma que o conhecimento se multiplicará. Esta profecia foi cumprida de muitas maneiras. Estamos vivendo em uma era onde as informações são facilmente acessíveis e temos mais conhecimento ao alcance das mãos do que nunca antes. Estamos vivendo em um tempo de conhecimento e avanço tecnológico sem precedentes. Uma ilustração perfeita disso é a SpaceX, uma fabricante aeroespacial privada e empresa de serviços de transporte espacial fundada em 2002 por Elon Musk. A própria existência da SpaceX exemplifica o salto surpreendente no conhecimento e capacidades humanas. Apenas 2 séculos atrás, o modo mais comum de transporte era a cavalo, mas hoje empresas privadas não estão apenas alcançando as estrelas, elas estão planejando colonizar outros planetas. A jornada de tais empresas é um testemunho do rápido avanço da tecnologia e do intelecto humano em apenas 2 décadas. Empresas privadas de fabricação aeroespacial revolucionaram a viagem espacial. O que é mais notável sobre a SpaceX é seu papel na pioneira da indústria espacial privada. Esta mudança de programas espaciais liderados pelo governo para empreendimentos privados significa uma mudança significativa no empreendimento humano e no conhecimento. Reflete nosso crescente entendimento da tecnologia. A existência de empresas como a SpaceX desafia nossas concepções do que é possível. Há várias décadas, a ideia de uma empresa privada não apenas participar, mas liderar a exploração espacial teria sido inconcebível. No entanto, aqui estamos nós, testemunhando inovações privadas, nos impulsionando em direção a um futuro que antes existia apenas no reino da imaginação. Este salto no conhecimento e na capacidade em tão curto espaço de tempo é nada menos que milagroso. Ele se alinha perfeitamente com a profecia de Daniel. O conhecimento se multiplicará. Estamos vivendo em uma era onde os limites da realização humana estão sendo continuamente empurrados ainda mais. O ritmo rápido do avanço tecnológico em nosso tempo é um claro cumprimento das palavras proféticas faladas há milhares de anos. Os últimos 500 anos testemunharam mudanças significativas na forma como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. A invenção da imprensa, por exemplo, permitiu a produção em massa de livros e outros materiais, tornando o conhecimento mais acessível às massas. A Revolução Industrial trouxe novas tecnologias que transformaram nossa capacidade de fabricar bens, aumentando a produtividade e a eficiência. O advento da eletricidade nos permitiu aproveitar essa incrível fonte de energia para iluminação, transporte e comunicação. As pessoas que viveram na Terra há 500 anos atrás viviam uma vida drasticamente diferente da que vivemos hoje. A vasta maioria de nossa tecnologia moderna não existia há 500 anos. Micro-ondas, televisões, refrigeradores, celulares, a internet, todos não existiam de forma remota. As pessoas que viveram na Terra há 500 anos atrás viviam uma vida drasticamente diferente da que vivemos hoje.
No entanto, os últimos 25 anos viram um aumento ainda mais dramático no conhecimento e no avanço tecnológico. A internet revolucionou a forma como acessamos e compartilhamos informações, tornando possível aprender sobre qualquer coisa, a qualquer momento. Podemos nos conectar com pessoas de todo o mundo através de mídias sociais, videoconferências e outras plataformas digitais. O surgimento dos smartphones tornou possível carregar poderosos computadores em nossos bolsos, com acesso a informações e recursos infinitos. Fizemos avanços significativos nas áreas de medicina, transporte, energia e muitas outras, graças ao rápido ritmo de inovação e descoberta. Esse aumento no conhecimento e avanço tecnológico tem sido tanto excitante quanto avassalador. Somos capazes de realizar coisas que antes eram impossíveis, mas também enfrentamos novos desafios e perigos. A internet, por exemplo, trouxe uma nova era de conectividade e colaboração, mas também deu origem a novas formas de crime, vícios e vigilância. A segunda interpretação é apoiada por comentaristas e estudiosos da Bíblia que defendem a posição de que Daniel 12, versículo 4, não está se referindo a viagens e conhecimento físico, mas está realmente se referindo à busca das Escrituras e ao ganho de conhecimento espiritual e discernimento. Esta visão sustenta a perspectiva de que as pessoas irão para lá e para cá nas Escrituras, pesquisando-as continuamente, e como resultado, haverá aumento no conhecimento. Os proponentes deste ponto de vista argumentam que a frase "muitos o esquadrinharão" e o conhecimento se multiplicará não é uma referência a automóveis ou aviões a jato ou ao avanço da educação. Ela se refere ao estudo da Palavra de Deus nos últimos dias, especialmente o estudo da profecia. Em outras palavras, o que Deus está dizendo ao profeta Daniel é que nos últimos dias, o povo de Deus pode aumentar seu conhecimento das Escrituras proféticas à medida que se dedicam à Palavra de Deus. E isso é verdade. Nunca na história da humanidade as pessoas souberam mais sobre a profecia bíblica como nos dias de hoje. Nossa geração tem acesso ao conhecimento da Bíblia como nenhuma outra geração no passado. E o irônico é que isso é parcialmente devido à primeira interpretação da Escritura. O avanço tecnológico aprimorou nossa capacidade de pesquisar as Escrituras. Hoje, temos acesso à Palavra de Deus como nunca antes. Temos inúmeras traduções da Bíblia disponíveis e podemos acessá-la através de vários meios, como livros, áudio e plataformas digitais. A internet tornou possível pesquisar as Escrituras com maior velocidade e eficiência, e podemos nos conectar com outros crentes de todo o mundo para compartilhar percepções e interpretações. Nunca antes na história tivemos tal acesso ao conhecimento bíblico, e somos abençoados por viver em uma época em que podemos estudar e entender a Palavra de Deus com maior clareza e profundidade. Temos acesso a recursos que podem nos ajudar a mergulhar mais fundo nas Escrituras, explorar as passagens proféticas e obter uma compreensão do plano de Deus para o mundo. E enquanto os avanços tecnológicos desempenharam um papel neste aumento do conhecimento, é, em última análise, a obra do Espírito Santo que nos permite entender e interpretar a Palavra de Deus. À medida que buscamos a verdade por meio da oração e do estudo, o Espírito nos guia e nos dá discernimento e compreensão que jamais poderíamos alcançar por conta própria. Isso pode surpreendê-lo, mas você sabia que você e eu temos mais informações sobre Deus do que os apóstolos? Sabia que você e eu temos mais conhecimento de Deus do que o apóstolo Paulo? Sabemos com certeza que Paulo escreveu pelo menos 13 cartas que estão incluídas no Novo Testamento. No entanto, Paulo não chegou a ler o livro do Apocalipse, mas você e eu podemos agora abrir o livro do Apocalipse e pesquisar as Escrituras. Ao mergulharmos nas palavras proféticas de Daniel, especificamente em Daniel 12, versículo 4, onde diz: "Muitos o esquadrinharão, e o conhecimento se multiplicará", devemos enfrentar uma realidade sóbria em nossa geração atual. A acessibilidade e profundidade do conhecimento bíblico alcançaram alturas sem precedentes. Com este aumento do conhecimento,
vem uma responsabilidade profunda e, consequentemente, um julgamento mais pesado para aqueles que falham em aderir à palavra de Deus. Este acesso sem paralelo ao conhecimento aumenta nossa responsabilidade perante Deus. As Escrituras nos advertem em Lucas 12, versículo 48. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a nossa geração foi dada muito. Fomos agraciados com uma quantidade tremenda, e no dia do julgamento que está chegando, muito será exigido de pessoas como você e eu. Não estou pregando esta mensagem para você se sentir bem, nem para que você goste de mim, ou para que compre meu livro. Não sou um autor, não estou vendendo nada, nem estou pedindo que você dê algo. Estou pregando esta mensagem porque todos nós estaremos em julgamento um dia, e nossas vidas serão revistas. É um pensamento assustador que milhões, bilhões de pessoas um dia estarão em julgamento. É um pensamento assustador que neste dia de julgamento, todo homem e mulher receberão um veredito justo e um destino eterno, seja no céu ou no inferno. É um pensamento assustador que alguns daqueles que estão me ouvindo agora podem estar há dias, talvez até horas, de julgamento. É por isso que estou pregando esta mensagem, porque é um pensamento assustador que o julgamento está chegando, mesmo que você não acredite no que estou dizendo, que há um julgamento chegando. Sua consciência agora está falando com você, dizendo-lhe que esse dia de julgamento está chegando. A quem muito foi dado, muito será exigido. Deus vai exigir muito de você. Você está vivendo de uma maneira que reflete esse fato, que Deus vai me julgar? Irmãos e irmãs, olhem para os enormes privilégios que nossa geração tem. Podemos adormecer ouvindo a Bíblia sendo lida para nós através de nossos telefones celulares. 50 anos atrás, isso era praticamente impossível, mas nossa geração tem esse privilégio. Você está levando sua salvação a sério? Refletir sobre o julgamento não é apenas um exercício sóbrio, é um aspecto essencial de nossa jornada espiritual. À medida que navegamos pela vida, com cada dia que passa, nos aproximamos inexoravelmente da realidade inevitável do julgamento. Esse constante avanço em direção a um momento definitivo de responsabilização não deve nos encher de medo, mas sim de um senso de propósito e urgência em nossa fé. A Bíblia nos encoraja a viver com a consciência de que nosso tempo na Terra é limitado e que nossas ações e decisões têm consequências eternas. Em 2 Coríntios 5, versículo 10, somos lembrados, porque todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o que fez enquanto estava no corpo, seja bom ou ruim. Esta escritura não é para invocar terror, mas para inspirar uma vida vivida em alinhamento com a vontade de Deus. Mantendo o julgamento em mente, é mais provável que valorizemos cada dia como uma oportunidade preciosa para crescer em nossa fé, servir aos outros e aprofundar nosso relacionamento com Deus. A Bíblia está ao seu alcance. Existem literalmente milhares de comentários, centenas de versões da Bíblia ao seu alcance. Isso é tão diferente de qualquer outro momento na história da humanidade. Temos acesso a cada versículo da Bíblia, sendo dissecado e analisado por pessoas que passam suas vidas inteiras lendo a Bíblia. O conhecimento se multiplicará. E como se multiplicou? Quer dizer, você nem precisa ler a Bíblia. Você pode estar no chuveiro e estar ouvindo a palavra de Deus. Você pode estar em seu carro e ouvir a Bíblia sendo lida para você. Você pode estar fazendo outras coisas e ainda ouvir e aprender sobre a palavra de Deus. Alguns de vocês que estão me ouvindo agora podem até estar fazendo outras coisas enquanto ouvem, mas ainda estão aprendendo a palavra de Deus. Se você é jovem na fé, na minha geração, você teria que esperar até a próxima vez que fosse à igreja para aprender mais sobre a Bíblia. Mas agora você tem acesso a diferentes pastores e seus ensinamentos na internet. Em outras palavras, as pessoas estarão procurando por respostas. Elas vão querer saber mais sobre as coisas que estão por vir, quererão saber sobre o fim dos tempos e, como resultado, começarão a entender mais e mais sobre a Bíblia. Portanto, ao refletirmos sobre as palavras proféticas de Daniel em Daniel 12, versículo 4,
devemos considerar como nosso acesso sem precedentes ao conhecimento bíblico nos coloca em uma posição única em relação às gerações anteriores. Com este aumento no conhecimento, vem uma responsabilidade acentuada, tanto no entendimento quanto na aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. Vivemos em uma época de oportunidades incríveis para aprofundar nosso entendimento espiritual e compartilhar esse conhecimento com os outros. Que possamos aproveitar essa oportunidade com humildade e diligência, buscando a sabedoria e a orientação do Espírito Santo em nosso estudo e aplicação das Escrituras. Neste contexto de acesso ampliado ao conhecimento bíblico, enfrentamos não apenas a oportunidade, mas também o desafio de discernir e aplicar este conhecimento em nossas vidas diárias. A riqueza de informações disponíveis pode ser tanto uma bênção quanto um potencial campo minado de interpretações diversas e, às vezes, conflitantes. Portanto, é crucial que abordemos as Escrituras com um coração aberto e um espírito de humildade, buscando a orientação do Espírito Santo para nos ajudar a navegar pela complexidade e profundidade da Palavra de Deus. À medida que exploramos as Escrituras, sejamos diligentes em orar por discernimento e sabedoria. A oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta não apenas com a fonte de toda sabedoria, mas também nos ajuda a alinhar nossos corações e mentes com a vontade de Deus. Ao fazer isso, podemos nos aproximar da verdadeira compreensão das Escrituras, aprendendo não apenas com a mente, mas também com o coração e o espírito. Também é importante lembrar que, enquanto buscamos o conhecimento e a compreensão, devemos fazê-lo com o propósito de transformar não apenas nossas mentes, mas também nossas vidas. O conhecimento da Palavra de Deus deve nos levar a uma vida de serviço, amor e obediência a Deus. Deve inspirar em nós um desejo de viver de acordo com os princípios bíblicos e de compartilhar o amor e a verdade de Deus com aqueles ao nosso redor. Além disso, nesta era de acesso sem precedentes ao conhecimento, devemos também estar vigilantes contra o orgulho do conhecimento. O conhecimento, quando não equilibrado pela humildade e amor, pode levar ao orgulho e à arrogância. Portanto, enquanto buscamos entender mais profundamente as Escrituras, façamos isso com um espírito de humildade, lembrando-nos de que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus e ao nosso próximo. Finalmente, enquanto contemplamos a profundidade e a riqueza do conhecimento bíblico disponível para nós, lembremo-nos de que este conhecimento é um presente de Deus, destinado a nos guiar, nos moldar e nos transformar à imagem de Cristo. É um convite para entrarmos em um relacionamento mais profundo com Deus, para conhecer seu coração e sua vontade para nossas vidas. Portanto, abracemos este presente com gratidão, buscando cada dia crescer em nosso conhecimento de Deus e em nossa semelhança com Cristo. Ao fazermos isso, podemos confiar que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, revelando as maravilhas da Palavra de Deus e nos equipando para viver vidas que glorificam a Deus e abençoam os outros. Que nossa jornada pelo conhecimento das Escrituras seja marcada por uma busca contínua da verdade, um coração aberto para aprender e uma disposição para ser transformado pelo poder transformador da Palavra de Deus.